Olá, vamos seguir com o nosso projeto. Acabei de dar uma limpada aqui nos meus e-mails e olha o que eu encontrei aqui, pessoal. Só coloquei este coisa aqui porque aqui a gente não edita vídeo, tá, pessoal? Do jeito que sai aqui, fica aí para vocês. Então, proteger os dados aí, né? Eu coloquei aqui para tampar o e-mail aqui, mas porém aqui está o nome da pessoa, Hugo. E ainda bem que ele não colocou aqui sobrenome, nada, né? Então tá bacana aí, beleza. Então, aqui muita coisa aqui que eu deletei já estava até travando a minha caixa aqui. Não é todo dia que eu tô aqui disponível para fazer isso aí, mas eu tirei esse tempo aí para me poder limpar a minha caixa de index aqui, né? A inbox que estava muito cheia. Então eu deparei com este e-mail aqui. Então disse aqui: bom dia, Sanji hoje, bom dia. Estou estudando Python através do seu canal e posso dizer que de vários cursos e vídeos que venho consumindo pelo YouTube, nenhum me trouxe tanto conhecimento quanto o seu canal. Não é meu canal, é o nosso canal, beleza? Então, bacana aí. Primeiramente, agradeço pela simplicidade com que você explica, sem técnicas de querer falar bonito, mas sim pela simplicidade de passar o conteúdo para nós. Bom, minha pergunta, e ele disse aqui, e desde já quero agradecer, que estou querendo aprender a manipular dois bancos de dados diferentes em um sistema em Python. Poderia nos ajudar? Grato desde já. Então, podemos sim fazer isso aí. Vamos fazer. É interessante este e-mail dele aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente então vai, né, pessoal? Vamos criar. A gente pode criar um cadastro, né? Por exemplo, simplesmente ali o nosso CRUD, né? Deletar, atualizar, enviar para o banco de dados, cadastrar, né? E aí a gente então cria dois bancos de dados e a gente busca esses dados em dois bancos de dados diferentes, né? Então a gente vai criar, para que você entenda, a gente vai criar uma aplicação aonde tem dados num banco de dados, outro banco de dados, então a gente traz esses dados tudo para nossa aplicação, então a gente faz essa manipulação entre dois bancos de dados usando um sistema só. É muito interessante isso aí, por isso que eu foquei neste e-mail dele aí, que é bem interessante aí para a gente. Então, para isso aí, como eu já tenho várias coisas aqui, vamos aqui criar um novo aqui, pode ser uma folder, e vamos colocar então, o que a gente coloca aqui? Vamos colocar, por exemplo, Python, para que eu saiba, e eu vou colocar, por exemplo, banco de dados, né? Só banco, pode ser, né? Aí eu sei mais ou menos aqui. Então, eu vou vir aqui e a gente vai simplesmente, então, abrir com o Visual Studio Code. No meu caso aqui, se você tiver usando outro editor de texto, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então já temos a nossa pasta aqui, a gente não tem nada aqui ainda, né? Então bacana, né, cara? Então vamos começar na raiz, tá, pessoal? Pode criar aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, my project, que a gente põe project, pode ser, né, .py. Então a gente já tem um arquivo aí, né? Então a gente vai precisar from, vamos começar aqui, eu vou usar o tkinter, tá, pessoal, para a gente fazer isso aí que é bacana. Então vamos lá, from o nosso tkinter, vamos fazer o seguinte: se ele está carregando aí, você vai precisar do Python pelo menos da terceira, né, o Python 3 acima, para a gente poder trabalhar com isso aí. Então fica aí bacana para vocês, beleza? Então
do T-Quinto e vamos importar o que a gente vai precisar. Primeira coisa que eu preciso é do nosso TK maiúsculo, tá, pessoal? Desta forma, tá? A gente já tem muitas coisas criado com estas bibliotecas aí. Vamos precisar de button, né? Então já vou colocar aqui. A gente vai precisar de labels, né? Então já vamos importar tudo aqui. Eu vou precisar de um scroll bar, né? Para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder fazer o scroll do nosso dado que tiver dentro do formulário. Por exemplo, a gente vai criar 2 bancos de dados, né? Então a gente vai ter muitos dados ali. Então a gente precisa de um scroll bar. A gente vai precisar também de, se quiser colocar uma pesquisa também, pode, e por aí vai. Bom, a gente pode ter algumas list box, né? Muito bacana. A gente vai precisar de algumas string, então já vou colocar string var. A gente vai precisar de algum entries, né? Então já vou colocar aí também. Vírgula. A gente vai precisar de w, que eu já expliquei sobre isso aí, mas eu também vou explicar depois. A gente vai precisar de entry. Para que vocês entendam. Vou precisar de S e a gente vai precisar aqui do nosso end também, tá, pessoal? Então que se escreva desta forma aí. Ok, beleza. Tendo isso aí, a gente vai fazer o seguinte, from T-Quinter, né? Vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com T-Quinter, vamos pegar aqui o TTK. Também vamos aqui, from T-Quinter, vamos fazer o seguinte, vamos importar, né? Como a gente vai precisar de algumas mensagens, então já vamos colocar aqui as nossas message box. Mais abaixo eu vou chamar o root, vai ser igual maiúsculo, tá, pessoal? TK, que é a nossa janela que a gente está criando, e a gente vai pegar aqui, vamos fazer o seguinte, o nosso root, né, ponto main loop, para ele fechar até aqui. Então tudo que tiver aqui vai ser lido pelo nosso pai. Então abaixo aqui, a não ser que você cria alguma função ou alguma classe, por exemplo, classe, vou colocar assim, print, né, desta forma aí, você cria ela, mas depois você tem que chamar ela aqui dentro, beleza? Porque se você deixar só dessa forma, não vai resolver nada aí, beleza? Bom, bacana, né? Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, se a gente rodar o projeto, a gente vai ter simplesmente uma janela aqui muito padrão aqui, né? Desta forma aí, mas a gente precisa colocar um título, ícones, eu já ensinei muito isso e por aí vai. Talvez eu não possa nem colocar ícone, mas título, essas coisas eu posso fazer. O nosso intuito aqui é fazer, concluir aí a manipulação entre 2 bancos de dados, né, que foi pedido aí. Bom, a primeira coisa é o seguinte, como vocês podem ver, ele parece desta forma aqui, né? Então eu quero essa janela no executar que seja pelo menos desse tamanho, né? Então aqui entra toda a manipulação da nossa janela, beleza? Então como a nossa variável root está recebendo o nosso formulário, a gente sempre tem que especificar a nossa root, então a gente chama ela entre aspas, a gente vai fazer o seguinte, o que eu vou fazer aqui? A gente precisa do título, né? Então eu vou colocar assim, como é que a gente coloca assim? Vamos colocar assim, aplicação, não é isso? Em Python, como eu coloco aqui? Python usando, né, 2 banco de dados, né? Pode ser desta forma, qualquer coisa, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Vamos colocar agora um root.o que? Vamos configurar a nossa janela. Então você pode tanto usar o config e o configure, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí você precisa fazer o seguinte, neste caso aqui, a gente pode colocar o que? No configure, ou configure, né? Ou conf, como você quer
queira dizer, a gente vai colocar o seguinte: como eu quero o tamanho desta... Se a gente já... não, né? A gente colocou o título. Eu poderia fazer uma... Não, mas vamos aqui. Vamos parte por parte. Principalmente se você for um iniciante. Então eu posso definir aqui um background para nossa janela. E eu posso colocar aqui, por exemplo, um blue. Vou colocar desta forma para vocês entenderem. Ficar bem visível lá. Root, vamos chamar novamente. E agora eu posso colocar uma geometry, né? Ou geometria, como você queira dizer. E o que significa essa geometria? Essa geometria significa o tamanho da janela que eu quero. Eu não quero mexer nela, beleza? E a gente pode então fazer o seguinte: eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero ela, por exemplo, uns 850 por 500 mais ou menos de altura. E aqui sim eu faço esta restrição. Então, ponto. Vamos colocar aqui o resize, tá, pessoal? Então, ó, ele vai coisando aqui, ó. E você pode colocar o seguinte: resizable, aí, este aí. E aqui eu simplesmente coloco, né? Então, o width para ele eu vou dizer que é igual a false, porque eu não quero mexer. E também no height dele, que vai ser igual false, beleza? Então, ele vai sempre respeitar esta geometria que eu estou passando. Se eu vim aqui executar novamente, então já temos esta janela, aplicação em Python, blá 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 blá. E observe aqui que ele não me deixa eu mexer nesta janela em hipótese nenhuma, nem nas lateral, altura e nada. Agora, se eu tirar isto aqui, né? Vamos pôr aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vou marcar esta linha. E se eu executar novamente, observe aqui que ele já me deixa eu mexer na dimensão aqui do nosso formulário, beleza? Então, bacana aí. Então, isso aqui, ele me faça esta restrição. Então, todas as vezes que eu executar, ele vai executar no tamanho de 800 por 500 aqui e não vai me deixar eu mexer na dimensão do nosso formulário. Bacana, né? O que a gente pode fazer é o seguinte: mudar esta cor do nosso formulário, que está meio estranha, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, tem uma cor que chama Dark Kayak, se eu não me engano. É isto mesmo? Que eu gosto dela, que ela é um cinza. Vamos verificar se é isto mesmo. Não me lembro. Dark Kayak. Será que é isto mesmo? Não lembro. Kayak. Ah, aqui tá errado. Não tem isso aqui, né? Só simplesmente isso aí e aqui. E desta forma. Aí sim, vamos verificar. Então, temos aí a nossa janela com as nossas perspectivas, né? Cores, tamanhos e por aí vai. Bom, vamos trabalhar com labels já, né? Então vamos colocar alguns labels, né? Se a gente vir aqui, pode ser mais acima aqui. Vamos lá. Título, a gente precisa do título do nosso label, né? Então vou colocar title desta forma, underscore, como é label, né? Então podemos colocar label desta forma, vai ser igual a ttk. E aqui eu poderia dar a gente já tem tudo isto já, a gente já sabe fazer isso aí, né, pessoal? Que a gente já criou isso muito nos nossos cursos, mas vamos aí então. Para você que não tem conhecimento nenhum, o tipo dele vai ser text, que vai ser igual, e a gente coloca aqui, por exemplo, title, né? Coisa qualquer, né? Saímos dali, vírgula, e colocamos um background. Este background, tá? A gente pode colocar o que a gente põe aqui? Por exemplo, vamos pôr um green. Eu vou colocar assim um light
para não ficar aquele green muito forte, então eu coloco light green. Ok, bom, vem as propriedades de fonte, né? Então a fonte você coloca qualquer uma que você queira. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a fonte. O que a gente põe? Vamos pensar numa, se eu não me engano, tem uma. Será que ele vai me dar aqui? Não vai, creio que não, né? Tem uma que é TK. Por padrão, então, default, ele vem como fonte mesmo. Pode ser desta forma que ele vai pegar o padrão do nosso TK, não é isso? E aqui a gente coloca o tamanho que eu quero destas letras, ou seja, deste título que estamos referindo aqui, beleza? Então, bacana, já temos isso aí. Eu vou centralizar o meu label, né? Então, ponto grid, vamos usar o grid e passamos aqui que ele vai receber a linha, né? Pode ser 0 desta forma. Podemos colocar nas colunas, então as colunas também pode ser 0, porque eu quero que ele fique lá em cima do nosso formulário, não é isso? E vamos colocar aqui um stick para ele no W, desta forma aí, tá, pessoal? Ok, bacana. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter o nosso entry, né? Então o nosso entry a gente pode fazer o que? Vamos colocar o que a gente põe? Texto também, underscore para a gente saber, e o nosso entry, né? Vamos colocar desta forma, vai ser igual. Você pode colocar qualquer um, tá, pessoal? Porque isso daqui a gente simplesmente está atribuindo estes componentes, né? Ou estes objetos, ou estes caixa de texto ou label, como que você queira dizer, estamos atribuindo entre variáveis. Agora eu quero um entry, né, que é a nossa caixa de texto. Aqui ela chama entry. E aonde é que eu quero ela? Eu quero ela no meu root, que é a nossa variável, no nosso formulário, não é isto? Ponto o que, pessoal? Ou seja, vamos colocar a largura deste entry, né? Então eu preciso especificar. Como é uma caixa de texto, ela vai, aí eu trabalho esta largura dela. Esta largura dela, eu creio que uns 24 vai ficar legal. Eu preciso atribuir uma variável para ela, né? Para a gente poder pegar estes dados. Então vou colocar text, por exemplo. No caso aqui, vamos colocar assim o título, né, que vai vindo de lá. Então vou colocar que eu coloco title, e eu vou colocar o que? Text, né, que vai ser o texto, né, vai ser igual a var, a nossa var, o que? No caso o string var, né, que a gente especificou logo acima. Então ele não me deu aí, mas eu preciso então colocar desta forma, string var. Cuidado com as letras maiúscula e minúscula. Então eu já tenho uma variável para me poder atribuir a este valor que está vindo do nosso formulário, né, do nosso campo entry. Então simplesmente eu passo ela aqui, né, que a minha text variable, né, vai receber o que? O nosso title, não é isso? O nosso title, o que a gente colocou text, não é isso? Ok, então bacana aí, beleza. Então simplesmente é isto aí, né? Ok, então eu posso fazer assim, ó. Aí fica melhor, né? Então a gente especifica o nosso label, posicionamos ele, criamos uma variável para poder armazenar este valor que está vindo desta caixa de texto e atribuímos ela aqui, ok. Como a gente está colocando tudo title aqui, seria legal também a gente colocar title aqui também, né? Então, pode colocar, tá, pessoal? Vocês colocam conforme queira. Para mim, eu creio que assim fica melhor, que a gente está pegando tudo deste conjunto de label e do nosso e da nossa caixa de texto, né? Eu creio que assim fica melhor para a gente. Bom, então vamos posicionar agora o nosso entry, né? Então o nosso title entry, ele vai receber o seguinte, um ponto grid, não é isso?
E vamos passar aqui então. Eu quero ele na linha, pode ser 0, né? Que ele vai ficar lá no mesmo posicionamento do nosso label, mas porém eu quero ele na frente do nosso label. Então aqui observe que aqui a gente está colocando na linha 0, eu quero ele na linha 0, para ficar na mesma altura ali, em frente o nosso label, né? E agora a coluna eu preciso modificar. Eu vou colocar aqui a mesma só para vocês verificar isso aí. Então eu vou copiar, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou passar aqui só para vocês verificar isso aí. Então o que vai acontecer aqui? Se eu rodar o meu projeto, vamos verificar aqui que a gente tem, ó, tá vendo aqui? A gente tem a nossa caixa de texto que está aqui e logo abaixo dele aqui tem o nosso label, beleza? Observe ali o nosso label ali. Agora, por que está desta forma aí? Porque a gente tem que mudar a coluna. Como eu quero esta caixa de texto à frente do meu label, então ela não pode ficar na coluna 0, porque na coluna 0 a gente já tem o nosso label. Então se eu colocar aqui coluna 1 e eu executar novamente, deixa eu fechar este aqui, e aí ele executa. Então eu tenho ele à frente do meu label. Tá vendo o meu label e a minha caixa de texto? Agora a gente precisa manipular ela aqui. Bom, então, né? Então, basicamente é isso aí. Agora, eis a questão, né? Ó, se a gente observar aqui, a gente tem o nosso título aqui. A gente pode mudar a borda desta coisa aqui, a gente pode colocar a altura, a gente pode mexer na letra e por aí vai. Por exemplo, eu quero que este label aqui não fique desta cor, fica com a cor do nosso formulário, então também pode fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, Ctrl o C e a gente tem ele aqui, Ctrl o V. Se a gente voltar novamente e tá lá pra gente desta forma aí, beleza? Quer colocar, por exemplo, vamos verificar aqui como é que tá. Se a gente vir aqui, né, nossa letra tá muito pequena ali, a gente pode fazer isso aí. Então aqui simplesmente vamos colocar aqui, por exemplo, a gente pode mudar a fonte, né, a nossa fonte. A gente pode colocar uns 12 por aí afora, será que vai ficar melhor se a gente vir aqui? Tá lá, quer colocar lá bold, por aí vai. Bom, tendo isso aí, pessoal, o que a gente faz? A gente simplesmente agora pode copiar isso tudo aqui, né? E criar outros aqui, outros campos aqui, beleza? Se eu der um Ctrl V aqui, deixa eu só marcar aqui, vou colocar desta forma, né? E se a gente for lá, a gente tem outro campo, né? Com os mesmos detalhes. Se eu pôr outra aqui, a gente vai ter outros campos, né? Mas porém vai estar tudo em cima um do outro, porque a gente tem que mudar os nossos labels agora, ou seja, as nossas colunas, certo? Se eu vim aqui e executar, observe que a gente não tem nada aqui. Por quê? Porque tá tudo aqui, um sobreposto o outro. Então, o que eu quero fazer? Se eu quiser colocar outro campo desse, como este aqui, eu vou ter que especificar que o meu label tem que vir para a coluna 2 e a nossa caixa 2 ou 3 e por aí vai. Vou fazer aqui e retorno, porque a gente já aprendeu a fazer o primeiro. Então, eu vou posicionar tudo aqui, tirar as medidas e vou ver o que eu coloco ali para a gente poder manipular o nosso banco de dados usando 2 bancos de dados num projeto só, beleza? Ok. Então, eu já criei aqui, deu uma pausa, vamos recapitular aqui, voltar cá em cima, né, pessoal? Então, explicando isso aqui, né, o W e o E, eu já até usei aqui já. Isso aqui significa, pessoal, quando eu quero alinhar um objeto tanto na esquerda como na direita, então eu uso W para a esquerda e para a direita, tá? Então a gente vai entender isso aí. Então o que a gente fez, pessoal? A gente criou nossa
a nossa janela, né? Eu aumentei ela um pouquinho, pus 1050 por 700 para a gente colocar um botãozinho lá também para a gente manipular o label, né? Observe a nossa variável, tá, pessoal? Que a gente vai atribuir estes dados que está vindo das nossas caixas de texto. Então, eu criei uma para a gente poder pegar o nosso título. Eu criei aqui uma coisa aleatória, por exemplo, um autor, para a gente poder colocar no nosso formulário também. E a gente criou aqui também o nosso código, né? Ou pode ser também o ISBN, né, pessoal? Então, põe aí da forma que queira. Então, coloquei este aí. A gente criou a nossa caixa de texto, né, para estes campos, então ficou desta forma. Deixei desta forma, então temos o título, o autor e o código, né? Então, a gente vai colocar um botãozinho aqui, a nossa listagem aqui para a gente manipular e depois a gente vai colocar aqui para deletar, atualizar e tudo mais. E a gente vai colocar aqui para a gente poder visualizar esses dados, tanto de um banco de dados como do outro, porque a intenção aqui é manipular dois bancos de dados em uma interface só, né? Então, muito interessante isso aí. Então, se vocês observarem, na nosso primeiro label, né, que é o nosso título, a gente deixou na coluna 0 e a gente passou a nossa caixa de texto para 1. Já aqui no segundo label está no segundo, a caixa de texto na terceira, não é isso? Porque, ó, então ele vai fazer o seguinte, aqui está tudo na 1, na coluna 1, aqui está na coluna que a gente especificou, no caso, a caixa de texto na 3 e o nosso label na 2. Por quê? Porque aqui está na 1, aqui está na 2, aqui pula para 2, aqui para 3, aqui já vai pular, se vocês observar aqui, para 4 e na coluna 5 a nossa caixa de texto. Vamos colocar um botãozinho aqui, então para isso aí, vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, do que? BTN, não pode? Pode ser. Vamos pegar, então ele vai ser o nosso botão, a gente já passou aqui em cima, tá, pessoal? Lembra disso aí, que a gente já importou tudo aqui em cima, tá? Ok, beleza. Então, chamamos o nosso botão, e o nosso botão eu quero ele no meu root. Se eu tivesse outro formulário renomeado com outro nome, eu tinha que pôr aqui aonde eu queria este botão. Se fosse outro formulário, aqui teria que entrar este formulário. Qual é o texto que vai ter o nosso botão? No caso, então, como é adicional, vou colocar assim, add, o que a gente coloca? Add, vamos pôr assim, add underscore, não é isso? Ou, ou só adicionar, né? Ou cadastrar, pode ser assim, ó, cadastrar, né? Não tem problema nenhum. Vamos colocar um BG para ele, que é o background. Eu vou colocar, por exemplo, o que? Vamos pôr green, né? Fica legal. O botão lá, FG é a fonte, tá, pessoal? A cor da fonte que eu quero. No caso aqui, como é verde, eu vou colocar o que? Yellow. Vamos colocar amarelo, creio que fica legal. Eis a questão, vamos colocar a fonte agora que eu quero. Então, podemos colocar o que? Temos a Helvetica, né? Então, podemos colocar, se eu não me engano, desta forma 10 o tamanho, e eu vou colocar bold para ela ficar bem destacada. A gente já pode colocar o nosso command, né, que vai receber a nossa função. Então, por enquanto eu vou deixar vazio para não dar erros, né, pessoal? Então, bacana aí. Vamos pegar o nosso botão, vamos posicionar ele, ponto grid, não é isso? Epa. Vamos colocar o grid dele e eu vou colocar ele na linha 0 também, porque eu quero ele lá na frente daquelas caixas. Vocês viram a posição que a gente deixou ele. E aqui, como aqui eu posso ver por aqui, ó, eu tô na coluna 5 aqui, então aqui eu também posso entrar com a minha coluna, no caso 6, né? Então a nossa coluna vai receber
6. O que mais que eu posso colocar? Vou colocar um sticker nele também, desta forma no W, né, pessoal? Ok. Bom, observe que está tendo um erro aqui, porque eu esqueci de colocar vírgula aqui, não é isso? O que mais? Aonde mais? Vírgula aqui também. Ok, bacana. Então, se a gente executar novamente, a gente já tem o nosso botãozinho ali. Quer configurar um botãozinho redondinho? Aqui tem muitas bibliotecas, tá, pessoal? Para gente deixar estes formulários mais bacana. Mas isso aí não é a intenção aqui. A intenção é manipular dois bancos de dados em uma interface só. Vamos colocar nossa list view lá já de uma vez. Então vou colocar assim, list, como é box, vou pôr box mesmo, né? Tá bom, aí vai ser igual a nossa list box, né? Vamos pegar ela aqui, no caso maiúsculo, né? Então list box já tá aí. Eu quero ela na minha root e por aí vai, né? Podemos configurar a altura dela, um height para ela. Eu creio que uns 16 vai funcionar. A largura dela, width, podemos colocar uns 40, o que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar a fonte também, né? Então a fonte eu posso pegar a mesma, né? Helvetica, né? Que é, no caso, desta forma. No caso, vamos colocar o que? Uns 13 em cima a gente colocou o que? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. 10, uns 13. Eu creio que vai ficar bom, né? Podemos colocar o BG Color nela. A gente pode colocar a mesma do formulário, né? Para ficar bacana. O nosso formulário tá com essa daqui, né? Então, Ctrl o C e vamos abaixo e colocar ela aqui. Bom, tendo isso aí, já especificou a cor dela, né? Vamos posicioná-la também. Então, a minha list box, né? Isso vai receber um ponto grid e passamos aqui que ela vai ficar na nossa linha. Eu quero ela abaixo daqueles lá, né? Então, ela vai pular lá para as 3, creio que vai ficar bacana. As nossas columns, né? Vamos colocar aqui as columns. Podemos colocar ela na 1 mesmo, né? Vamos colocar um color span nela para ficar bacana. Vou colocar uns 14 por aí afora. Vou colocar um stick. Aqui sim, agora a gente já pode usar o nosso coisa, tá, pessoal? No que eu quero posicionar ela na esquerda e na direita. Então isso eu quero que ela fique no meio do nosso formulário. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco W, que vai ser para a direita, concateno mais com a esquerda, desta forma aí, tá, pessoal? Vírgula, podemos colocar um padding, né? Um padding, vamos pôr no Y primeiro, de 40, e vamos colocar um padding no X de uns 15 por aí afora. Vamos verificar se isso aí vai funcionar do jeito que a gente planejou. Então tá aí, beleza? Agora a gente pode fazer o seguinte: a gente pode manipular esta largura deste formulário aqui, que agora eu já tenho este tamanho aqui, né? Então a gente pode voltar aqui e eu vou fazer o seguinte: como eu coloquei 1050, eu creio que vamos colocar 1000 então, para ver como que vai ficar. Vamos executar. Ixi, pode tirar mais, então vamos colocar aqui uns 950. Vamos verificar novamente. Aí creio que ficou melhor aí, né? A altura está muito alta, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode vamos aqui na nossa list box e vamos colocar a altura dela. Vamos colocar uns 25 por aí afora, que aí ela fica mais... Aí agora sim ficou mais bacana, e a gente traz os nossos botões aqui, né? Por exemplo, atualizar, deletar e por aí vai, né? E aqui a gente cadastra os nossos
os nossos dados aqui, né? Correto? Aí, bacana. Então, a gente já colocou o nosso comando, só criar a função. Então, basicamente, é isso aí, né? Entra, come in. Yo, It's my son. Yeah. Come in. what you doing? I'm just recording video for the YouTube. What, YouTube, yeah? Yeah, the camera's up there. Oh, yo. Yeah. É, meu filho tá chegando da escola agora. Hey, what's up? What's going on? Not much, man. All good? Yeah. Okay, I'll talk to you later. Same that, man. Alright, see you. Just close the door. I'm recording at... Hoje eu tô em casa gravando este vídeo aí, então vamos lá. Chegou da escola agora, bateu na porta ali, sempre ele faz isso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente precisa colocar um scroll, né? Então, vamos colocar um scroll já de uma vez. Ele já me colocou aí mesmo desta forma. Só que eu vou colocar minúsculo e underscore aqui, porque vai ser uma variável, né? Então, para deixar desta forma, vai ser igual. Agora sim, ele vai me pedir, né? O scroll bar, ok, passamos. E eu quero ela no meu root, correto? Então, bacana aí. Vamos colocar a nossa scroll, então scroll bar. Vamos posicioná-la também, né? Então, ponto grid. E este grid vai receber o seguinte. Vamos deixar ele na linha 1 por aí afora. E a gente precisa fazer o seguinte. Na coluna, em cima a gente colocou... 6 lá em cima, eu creio que aqui na 8 vai ficar bacana. Por aí, porque eu quero ela do lado da nossa list box, né? Então, eu creio que aí vai ficar bom, hein, cara? Vamos colocar um span nela também, ou seja, colocar um row span, no caso 14, creio que fica bom. Vamos colocar um stick nela também. Este stick vai ficar no W, né? Será que isto vai funcionar? Vamos verificar. Se eu vim aqui e executar, está aí. Tá ali nosso scroll bar. Neste caso aqui, né? Ela ficou 8, 14... W, tá bom aí. Depois a gente pode manipular ela aqui também, né? Vamos configurar a nossa list box, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar um ponto configure nela. E a gente vai fazer o seguinte. Para ela, vamos colocar... Então, o scroll, né? Tem aqui o scroll command para ela. Vamos colocar o nosso scroll bar, né? Que a gente colocou logo acima, correto? Então, vamos fazer o seguinte. Ela tem que receber, né? Então, passamos o nosso set para ela. Ok. Será que vai dar certo? Vai sim, né? Porque a gente está colocando ela, eu quero ela tanto para fazer o scroll para cima e para baixo. Vamos fazer o seguinte, o nosso, no caso, o nosso scroll bar, vamos pensar, vamos pôr aqui um ponto configure novamente e vamos fazer o seguinte. Vamos receber então o command, vamos colocar este command como nosso list box desta forma, ponto o yview, está aí, ok, bacana. Então, se eu vim aqui e executar, aí agora sim. Agora ele ficou ali bem configurado, né? Se quiser colocar uma cor diferente na nossa list view, fica à vontade. Ou seja, no nosso list box. Vamos começar já a colocar os nossos
botões, então a gente pode fazer o que? Eu vou colocar assim, modificar, né, que é o mesmo que alterar, ou o que você quiser colocar, vai ser igual. Chamamos o nosso button, não é isso? E este button vai estar localizado no nosso root, vírgula, não é isso? O text pode receber o seguinte, vamos colocar, por exemplo, no caso, né, vamos pôr assim, alterar cadastro, né, ou como você queira colocar, vírgula, vamos colocar um BG. Este BG a gente pode colocar, no caso, quando é modificar ou alterar, é bom colocar ele amarelo, né, que é de atenção. Então, eu vou colocar aqui yellow, desta forma, e a fonte, então o FG, vai receber o seguinte, colocamos white, né? Vai ficar bom, não vai? Vírgula, que mais? A fonte, vamos pegar aqui que a gente já tem, que aí fica tudo igual, né? Então vamos pegar desta forma e colocamos aqui. Então a fonte, no caso podemos colocar both, né? Que aí fica, fica bacana, né? Ctrl Z e eu vou colocar bolt, né? Será que fica legal? No caso aqui também entra aqui dentro, né, cara? Porque aqui não tem essa vírgula. Aí, agora sim. Não podemos deixar desta forma. Só que 13 eu acho que vai ficar muito grande lá, né? Vamos colocar para uns 10 por aí afora. Vamos colocar um comando já de uma vez? Podemos, né? Vamos deixar em branco. Então, o nosso command, depois é só a gente configurar, né? O nosso comando, a nossa função. Ok, então vamos lá. O nosso modificar btn vai receber um ponto grid, não é isso? E vamos posicionar ele. Eis a questão. Como lá, deixa eu ver aqui onde é que a gente colocou o outro, né? A gente colocou ele na coluna 6. Aqui a gente já tem coluna 8. Então, a gente pode colocar o seguinte. Eu vou colocar ele mais ou menos na row 15 por aí afora. E na coluna, vamos colocar o que? 4, né? Será que vai ficar bom? Bom, não sei, né? Vamos verificar. E tá ali, né? Só que ficou... ficou estranho demais, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar que a gente coloca aqui. Vamos colocar então... Yellow ficou muito... Vamos colocar Yellow Dark. Se eu não me engano, é tudo junto. Vamos verificar. Não é, mas podemos colocar outro coisa, né? Vamos colocar uma azul assim bem mais discreta. Aí agora sim. Então ficou daquela forma ali, ok. Depois a gente posiciona melhor. Neste caso, contra o C, não é isso? Vamos aqui contra o V. Então está aí. Eu só dei uma pausa, né, pessoal? Para a gente poder melhorar aqui o nosso formulário. Então, nosso formulário ficou desta forma. Observe que estava meio agarrado aqui em cima, então coloquei um padding. Aqui faltou um padding no X aqui para ele, o botão afastar um pouquinho, mas eu vou deixar desta forma. Aqui também faltou. No caso aqui, né, ficou desta forma. Aqui poderia também ter posto aqui e aqui, ou deixado a mesma coisa, você só ter colocado em cima, né? Mas eu vou deixar desta forma aí, ou seja, vamos melhorar um pouco. Então o nosso título, ele tá aqui no padding, né? No Y, eu coloquei, vamos colocar aqui, por exemplo, no X, né? E vamos verificar lá como que vai ficar. Então ele ficou com padding ali, ok, bacana. Aqui então a gente vai colocar, ele já comeu um pouco aqui, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Bom, pessoal, eu dei uma
pausa aqui só para melhorar o nosso projeto, né, que ficou desta forma. Incluir alguma coisa aqui como o ícone. Eu falei que não ia colocar, mas aí eu coloquei, melhorei aqui os nossos componentes, coloquei aqui um frame aqui, né? Vou explicar aqui só para ficar mais apresentável esta nossa janela aqui, né? Aqui, se eu clicar aqui, eu já coloquei também a confirmação. Deseja sair do sistema? Se sim, sim, não, não. Então eu deixei desta forma. Então, para a gente poder colocar o ícone, tá, pessoal? Não esqueça do Pillow, tá? Porque o Pillow a gente trabalha com imagens, né? Então vem aqui embaixo, pip, desta forma aí, install pip, é o Pillow, tá, pessoal? Desta forma aí, ok? Então é só rodar esse comando aí e dar um enter para ele instalar. Ele vai instalar aqui o Pillow para a gente. Então o que a gente fez? A gente que simplesmente, né, a gente fez o nosso import, criou a nossa janela. Eu criei aqui, né, a nossa confirmação, que é a nossa box, né? Então quando eu clicar aqui, né, então no botão sair, ele vai me fazer esse top-up aqui, né? Então deseja sair, se sim, sim, não, não, né? Então tá aí essa confirmação. Então ele chama o quit, que é sair. Aqui a gente carregou o nosso ícone, né? Então observe aqui que eu joguei um ícone aqui no ponto PNG e depois eu converti ele, eu pedi ele, tá? Para converter. Então ele carrega usando o icon bitmap, né? Colocando ele como default. Observe aqui que ele vai carregar, né? Então eu coloquei ele aqui, ó, para carregar a nossa imagem. Depois eu pedi ele para salvar e depois carregar ela no modelo que eu estou convertendo aqui para ícone, tá, pessoal? Então é só colocar um ícone PNG e aí ele pega esse ícone PNG e ele transforma em .ico, que é de ícone. Aí ele carrega aqui pra gente, beleza? Depois aqui vem a nossa configuração de janela. Eu criei aqui, né, o nosso label, né? Então observe aqui que é a configuração do nosso label. Pus aqui um style para ele, né? Aqui a gente criou nossos labels, bababá, que eu já expliquei no vídeo anterior, nossas caixas de texto. Então eu coloquei aqui desta forma. Agora tá bem organizadinho aqui para vocês verem. A gente criou aqui o nosso scroll bar, a gente colocou nossos botões aqui, né? Todos os comandos aqui eu já deixei já engatilhado aqui para a gente criar os nossos comandos, né? Somente o comando aqui do confirmar a saída, que é do nosso botão aqui, que eu já coloquei ali, né? Então, confirmar a saída, e aí ele chama o nosso comando aqui, certo? No nosso botão sair, beleza? E aqui tem o nosso rodapé, lá o nosso label do rodapé, né? Que ficou desta forma aqui, né? Então observe o nosso frame aqui, ficou assim. Coloquei aqui todos direito reservado, que é este label aqui, né? Então creio que ficou bacana desta forma aí, né? Se vocês observar aqui, a gente tem esta configuração do nossos label ali, ok? Beleza, então creio que assim ficou mais elegante a nossa janela, né? Simplesmente eu queria fazer uma coisa aqui simples aqui, mas tá aí. Se você quiser colocar ícones aqui nos botões também, já sabe como que faz. Simplesmente troquei o da nossa janela para ficar mais apresentável aí. O que a gente vai fazer agora nos próximos vídeos, e se você quer também aprender esse tipo de coisa, e deixe aí nos comentários, continue ou deixa um comentário aí, né? Que aí eu vou continuar com esse projeto aqui, ou se não, eu paro por aqui e gravo o resto da videoaula e mando pro Hugo, né, que pediu este projeto aí desta forma, usar 2 bancos de dados numa interface só, né? Então a gente vai manipular estes 2 bancos de dados aqui nessa janela de dados aqui, beleza? Se você quer
que eu continue aí. Deixa aí nos comentários aí e seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, muito importante aqui no nosso canal, que aí incentiva a gente a continuar com projetos como este aí, beleza? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!